Graças a Deus, realizando nós uma festa da Páscoa de Jesus, feliz agradecendo Ele pela sua imensa coragem, pelo seu incalculável amor pela humanidade, veio pagar o mais caro preço, buscando o maior tesouro para Deus, o nosso Pai. É um sacrifício que foi feito há muitos anos atrás, mas tem um benefício eterno. Todos aqueles que creem piedosamente em Jesus e vivem essa data com toda a contrição em seus corações, com certeza estará em comunhão perfeita com Ele e com Deus, o nosso Pai, desfrutando da plenitude da vida, que é o direito reservado aos verdadeiros filhos de Deus. Domingo de Páscoa, que é hoje. Hoje à tarde os discípulos estavam realmente bastante felizes, porque todo aquele medo, daquela preocupação, aquele desespero, aquela insegurança já tinha se acabado, tinha caído por terra. Jesus já havia se apresentado a eles e mostrado também o furado do cravo na mão e também nos pés e no lado. Vamos ver o que está aqui nesse boletim para nós finalizando a nossa festa. No domingo, logo cedo, eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada. Sua aparência era de grande resplendor e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram, ficaram cheios de medo e fugiram para contar tudo aos sacerdotes. Algumas mulheres que tinham vindo completar a tradição do sepultamento do corpo, viram o anjo e o túmulo vazio e foram contar aos apóstolos. No caminho, encontraram com Jesus, vivo, que falou a elas. Quando ouviram tudo, os discípulos, Pedro e João, foram ao sepulcro e viram que estava vazio. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se ao meio deles e disse: a paz seja com vós. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos, os pés e o lado ferido. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor ressuscitado. Páscoa é a celebração do grande sacrifício e a gloriosa ressurreição de Jesus. Páscoa vem da palavra hebraica Pessah, e significa passagem, ou seja, passagem de Jesus da morte para a vida, trazendo salvação para todos que creem nele, como ele mesmo afirmou: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas passará da morte para a vida. Tudo que fora predito pelos santos profetas acerca de Cristo se cumpriu. A doutrina de Jesus, ou seja, o seu evangelho, foi e será sempre a mais perfeita em matéria de religião e moral, razão pela qual ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Cumpriu-se, então, a profecia do profeta Isaías, que disse assim: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre nós, sobre ele, a iniquidade de nós todos. Páscoa é um momento para reflexão sobre a importância e o significado de sua família. É época propícia para o perdão e o arrependimento. Hora adequada para repensar a importância da doutrina, da disciplina, portanto, oportuno como tempo de aprendizado e renovação. Amados irmãos,
Vamos meditar um pouquinho nessa parte aqui, todas elas são dignas de meditações, de profundos assuntos, infindável. Porém, essa parte é muito importante. Tempo importante, da importância da doutrina e da disciplina. Por que que a doutrina e a disciplina, ela faz parte, é um conjunto que precisa estar constantemente juntos. E isso vem sendo ensinado de longe, de muitos anos, de muitos tempos. Jesus ensinou, a Santa Avó Rosa ensinou, o nosso irmão Aldo e o Conselho Deliberativo cuidando constantemente para que a disciplina não seja apagada da nossa memória e não seja deixada de lado. Entenderam? Porque tudo isso faz parte de um progresso futuro, ou seja, de uma garantia futura de um povo. Os irmãos perceberam, como ontem mesmo eu mostrei, que pandemias, ela vem se repetindo constantemente, ela surge, ela apaga e volta com roupagem diferente, ela ressurge novamente, ela vai sempre tomando conta, dessolando, torturando a humanidade, causando pânico, desespero, preocupações diversas. Pois é, além disso ainda existe a aplicação do juízo parcial, individual e em regiões. Deus o Pai sempre aplicou o seu juízo. Muitos pensam que a aplicação do juízo é um castigo terrível sobre a humanidade. Não, é a retirada de parte da sua graça. Se Deus retirar a sua graça totalmente da humanidade, vira um descontrole total que ninguém suporta olhar um para a cara do outro. Já tem caso assim? Mais ou menos. Tem caso mais ou menos assim. Ódio total, desejo de destruição, que toma conta das pessoas, isolado aqui ou acolá, e eles conseguem muitas vezes fazer um estrago muito grande. Isso é o juízo aplicado. A quem tem será dado e terá em abundância, mas a quem não tem, até o pouco que tiver será retirado. Muito bem. Por que que o Conselho Deliberativo, junto com a Santa Avó Rosa, no passado segue o mesmo ensinamento dela, do nosso irmão Aldo, e eles vêm ensinando, pedindo e orientando sobre a disciplina e a doutrina. Amados, os levitas, os irmãos sabem quem eram os levitas? Os levitas eram homens escolhidos por Deus, tanto para o cântico, quanto para a organização e cuidar das coisas sagradas de Deus, dos templos, dos cultos oracional. Os levitas eram da tribo de Levi e eles eram israelitas. Eles foram escolhidos para isso, eles não herdaram terra, eles só cuidavam dos templos. Eles não formavam tribos separadas, eles simplesmente mantinham o povo organizado e pronto para servirem a Deus. As vozes deles eram para chegar no trono do Pai. Era muito forte, muito poderosa, porque eles eram os escolhidos. Hoje nós consideramos que é o trabalho dos coristas da Igreja Apostólica, né? Os levitas de hoje, eles são preparados para confortar, consolar e mudar destinos com seus cânticos. Daí então, eles precisam também ser muito cuidadosos para não deixar costumes diferentes tomar conta das suas próprias vidas. Uma vida tão preciosa que foi chamada para ser uma luz, para ser um consolo, para ser uma esperança. Daí então não pode deixar os costumes errados, que é a quebra da disciplina, tomar conta. Os levitas, eles apagaram, eles descuidaram um pouco e deixaram os pagões que pediram clemência para ficar no meio do povo de Israel. E então eles não cuidaram, deixaram os costumes pagões e tomando conta. Eles chegaram até a aprovar os pagões sacrificar crianças, pessoas nas horas dos cultos oracionais. Deus o Pai não aprovou aquele costume, aquele comodismo e aquele descuido deles, falta de vigilância. Abandonou aquele povo e por 7 anos eles pereceram. Muitas doenças, perderam a estabilidade emocional, perderam os méritos espirituais, enfim, eles pereceram horrivelmente. Quando eles perceberam que não tinha mais saída, eles buscaram, todos eles buscaram a Deus, pedindo socorro em oração. E Deus o Pai começou levantando os juízes, que teve vários juízes, teve até mulher juíza.
Daí então, levantando os juízes, e eles, orientados pelos juízes e guiados pelos juízes, eles conseguiram novamente a graça amparadora do nosso Criador. Daí então, hoje o Conselho Deliberativo fala constantemente sobre a disciplina. O nosso modo falava também constantemente, exatamente para a igreja não perder o mérito, irmãos, porque Deus o Pai, periodicamente, Ele aplica o seu juízo, entendeu? Aqueles irmãos ou irmãs que são fiéis na disciplina, eles não perdem o controle, eles têm um poder de enfrentamento muito forte. Eles entendem que tudo isso são coisas previstas para a humanidade. Eles não se abalam, não perdem a fé, não entram em desespero. Porque a igreja é convidada para ficar em um pináculo, numa altura, para enxergar tudo o que está acontecendo lá embaixo. Mas ela, para chegar nessa posição, ela precisa de valorizar tudo quanto foi ensinado, tudo quanto está sendo ensinado. Não é uma escravidão, não, é simplesmente lhe convidando a cumprir o seu papel de um verdadeiro e legítimo levita. Aquele cuidadoso, vigilante, prudente, que não comete o erro que foi cometido no passado, que colocou o povo todo em sofrimento. Entenderam? Por isso é que eles pedem vigilância, cuidado com a disciplina, a importância da doutrina, a importância da disciplina. Renova a sua fé, renova o seu voto de confiança, renova as suas esperanças, enfim, renova o seu amor pelo reino dos céus, o seu amor por si mesmo. Seja um caridoso contigo mesmo, porque quando pratica caridade conosco mesmo, nós estamos sendo uma luz que aponta o caminho da salvação, da esperança, que muda a história na vida de alguém sofredor, de famílias inteiras. A caridade praticada conosco mesmo, nós estamos dentro dos preceitos estabelecidos por Deus. E lembram, sem caridade não há salvação. Esse é que é o problema, porque a caridade não é aquilo que se doa para alguém, é aquilo que doa-se a si mesmo, é aquele caso de amor que tem consigo mesmo, é aquela prática constante dos cuidados que Deus o Pai lhe pediu, lhe determinou e orientou. Então a Páscoa é exatamente para isso, para renovar essa força em nossa alma, renovar esse poder em nossa alma, renovar este amor, renovar tudo quanto for necessário para que sejamos prudentes, firmes em todos os atos da nossa vida. Porque os juízos, eles são aplicados periodicamente e muitas vezes sem nós sabermos. Tanto ele é aplicado em pandemias, como isso já repete há mais de 700 anos, quanto e vem se repetindo constantemente, como nós estamos agora presenciando mais uma, assustando, amedrontando e parando nação inteira. Parando todo mundo sem o direito de ir e vir. Como se fosse realmente, pode dizer, uma guerra, não é mesmo? E então, tudo isso traz um terror, um pavor à humanidade. Muitos ficam amedrontados e muitos apostólicos perdem até o controle emocional, porque não preparou desde quando é ensinado, orientado. Preparam. Você tem caminhos difíceis, você tem caminhos estreitos, você tem lutas árduas aí na frente. Preparam, cuidado com a disciplina. A disciplina é o que vai lhe dar essa habilidade espiritual e emocional. A disciplina é quem lhe capacita, quem lhe prepara, é quem lhe fortalece, é quem lhe coloca naquela altura que você enxerga de lá para cá o que está acontecendo com a humanidade e não tem pavor de nada, porque a fé está viva, não perde a fé, exatamente o que está dizendo aqui, ó. A fé é a certeza absoluta de que está sendo monitorado por um poder celestial. Se você descuidar, sair da força desse olho espiritual, você pode ser dominado pelo olho do mal, e dominado pelas forças do mal também. E então, o bom e o correto seria, em todos os dias de nossa vida, ter todo o cuidado com o que é ensinado na igreja, para o nosso futuro ser garantido, seguro e sem perder a estabilidade espiritual e emocional. E como sabem que não existe mudança sem sacrifício, então é tempo de nos livrar
de tudo que se tornou menores, que nos tornou menores diante de Deus. Nós não podemos perder o direito de permanecer grande diante dos olhos de Deus. E tudo isso muitas vezes, quando o mundo ensina, orienta, convida e convoca e oferecem, é para diminuir o seu tamanho diante dos olhos de Deus. Que é o egoísmo, o ciúme, a inveja, a hipocrisia, o preconceito, a intolerância, o medo, o orgulho, a raiva, a vaidade, entre outras. Existe uma soma de sentimentos maldosos que penetra sem autorização e quer tomar conta de nossas vidas. Mas nós, como fomos escolhidos, temos essas horas tão sagradas de reuniões, pois então não temos que nos preocupar. É só levar para casa o desejo ardente de colocar em prática tudo quanto foi ensinado e pronto, está resolvido o problema. Cada dia que passa, fortalece mais, anima-se muito mais, ganha estabilidade emocional e espiritual muito mais e fortalece o seu direito de estar sempre diante de Deus e de todos os seus santos. Amados irmãos, é uma pena que nós não temos tanto tempo para meditar em nossa doutrina, porque ela é infindável também, mas sabemos que os irmãos têm boa vontade, e hoje foi confirmada a boa vontade e o amor que os irmãos têm pelo reino dos céus, não é mesmo? Vieram de suas casas, pagando carros de aplicativos, ou táxis, ônibus, gastando gasolina, enfim, investiram para vir trazer um apoio para o sustento da obra de Deus na terra. Tudo isso é a boa vontade. Porque então não vamos colocar tudo quanto é ensinado em prática? Então está muito fácil. O caminho está aberto, a boa vontade é forte e é somente os cuidados reinar no coração de cada um, pois a Páscoa está aí para isso. Renova-se a esperança, renova-se o voto, renasce o homem novamente e fortalece na graça e no poder do Senhor. Amém. Quero agradecer os irmãos lá de casa que nos assistiram, que nos acompanharam através do computador, da internet. Estavam conectados conosco aí, continuam, e agora nós vamos fazer uma oração. Eu peço aos senhores e às senhoras que coloquem água para ungir, coloquem a roupa daquela pessoa que não é da igreja, entendeu? A mãe sabe que o seu filho muitas vezes não conseguiu força para se libertar daquele mal, pois então coloque a roupa dele para ungir, coloque o óleo para ungir, faça a sua parte. Jesus diz, fazei da tua parte que eu te ajudarei. Então está aí, nós estamos aqui para oferecer o que for melhor e a Santa Ava Rosa completar, de acordo com sua busca, o seu mérito e o seu pedido. Oremos. Graças a Deus, nosso bondoso e eterno Pai Celestial. Sentimos aqui as virtudes dos elementos eucarísticos, que é o corpo e o sangue de Jesus. Porque Ele prometeu que mesmo à distância Ele distribuiria e Ele abençoaria e daria ao teu povo o direito de participar do mesmo. Sabemos que hoje não foi possível nós distribuir em parte alguma, mas por motivos muito justos, e a tua graça se fez presente, completando exatamente o desejo e o mérito de cada um do seu povo. Ó Santa Ava Rosa bendita, nosso Consolador, nessa hora nós te agradecemos por nos dar essa virtude tão preciosa, o direito de entender, compreender a Jesus e a vontade do Pai, e também participar dessas festas comemorativas, especialmente da Páscoa e a ressurreição de Jesus, e toda a força bendita e gloriosa que norteou os seus passos, hoje Ele está distribuindo lentamente a todo o teu povo que vão merecendo. É tudo que nós queremos, que o teu povo a cada dia merece mais, que valorize mais os pontos importantes e nobres que aproximam cada vez mais de Deus e que distancia desse mundo corrompido, cheio de tanta maldade, sofrimento e de tanta lágrima, para que a tua igreja a cada dia seja aquela luz que aponta o caminho da esperança, da vida e da paz, e assim o teu nome é honrado e glorificado na vitória, no passo triunfante da tua igreja que caminha passo largo para o reino dos céus. Nessa hora rogamos as suas bênçãos sobre os nomes que se encontram nessa caixinha pedido de oração.
O teu poder que esteja presente nessas vidas e eles assim possam também receber o amparo celestial. Muitos deles estão enfermos, muitos deles estão dominados pelo mal, muitos deles com o espírito totalmente apagado da distância do poder de Deus. Mas a Senhora sabe como acender, como acordar, como dar uma injeção de lucidez, e assim eles podem resolver deixar o mundo, afastar de toda corrupção e maldade, entregar em tuas mãos para ser do reino dos céus. Nesse momento eu rogo também que a Senhora unja as peças de roupa, óleo, água, tudo quanto seus filhos lhe apresentam nesta hora lá nos seus lares, para que quando fizerem uso com fé, seja mais uma vez beneficiado e o teu nome honrado e glorificado. E assim o poder de Deus tomando conta dos corações, abrindo esse mundo tenebroso e afugentando toda a força do mal de todos os corações que crerem, para que sejam beneficiados com a tua graça, o teu poder e a tua glória. Nesse momento despeçamos a tua igreja, rogando que dá a eles uma semana de paz, de alegria, de sucesso e progresso, para que eles sintam cada dia mais distante de toda a força do mal. E assim o poder celestial vai abrindo os seus caminhos e livrando os pés da queda e os olhos da lágrima. Amados irmãos, receba as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A bênção da Virgem Maria Santíssima e de todo o poder celestial, na comunhão do Espírito de Deus, leva consigo as bênçãos vivas do nosso querido e estimado Santo Irmão Aldo. Amém.